Olá, vou mostrar algumas formas de como centralizar uma imagem. O primeiro caso vai ser este, onde o espaço é maior do que a imagem. E o segundo caso vai ser este, onde o espaço é menor do que a imagem. Vamos iniciar então. Aqui está meu HTML básico. Estou chamando a nossa imagem. Estou setando um tamanho para ela de 400 por 400 e dei uma classe chamada Center. Aqui no arquivo CSS, eu utilizei um seletor de tudo, dando um margem peg 0 para todos os elementos. E no body, eu dei uma altura de 100 VH, que é o Viewport Height, que é a altura do nosso navegador. E o background, eu dei um background default aqui, para a gente trabalhar melhor com este pau. Vamos iniciar então. O primeiro método que eu vou trabalhar vai ser com Position Absolute, talvez é um dos métodos mais conhecidos. Eu vou utilizar a classe Center, que é a classe da minha imagem. Vou setar um Position Absolute para ela. E vou dizer que as 4 posições dela vão estar em 0. Que são Top, Right, Bottom e Left. Até aqui a nossa imagem está da mesma forma. A mágica vai ocorrer quando a gente colocar um margem alto. Assim a imagem consegue centralizar. Mas lembrando, isso só acontece porque essa imagem tem um tamanho setado. Eu setei o height e o width dela aqui. Mas se você quiser, você também pode setar o width e o height dela pelo CSS. E aqui está a nossa imagem centralizada. Podemos ver que retirando o margem, ela perde esse efeito, mas utilizando o margem ela centraliza. O segundo método para este caso é um pouco mais simplificado, mas eu preciso usar um container para minha imagem, que neste caso vai ser um figure. Eu dei uma classe para ele chamada de container.img. Então vamos lá. Eu vou chamar o nosso container, o nosso figure aqui no caso. Eu vou dar um text align center para ele. Isso vai fazer já com que ele alinhe a imagem horizontalmente. Para alinhar verticalmente, eu vou precisar dar um line height da altura deste elemento, ou da altura do pai dele, que neste caso vai ser 100 VH, porque o meu pai é o body. E eu quero alinhar com o navegador, certo? E depois a gente vai precisar dar uma propriedade para nossa imagem. Eu vou chamar ela aqui. A propriedade vai ser vertical align middle. Isso vai fazer com que ela alinhe verticalmente na altura, ou no line height do pai dela, que neste caso é o container. E aqui está a nossa imagem novamente centralizada. Lembrando, para esse método funcionar, essa imagem ela não pode ter display block. Ela pode ter inline, line block, outros métodos menos display block. E para o terceiro método, a gente não vai precisar do figure. Eu vou até comentar ele aqui. Esse terceiro método eu indico para você que não quer usar Position Absolute. Ele é um método bem resolvido, mas ele é um pouquinho mais complexo. Como ele funciona? A gente vai chamar aqui a nossa classe Center e vamos setar uma propriedade margin left. E para essa propriedade a gente vai usar o calc. O calc é uma função do CSS que permite definir valores com o uso de expressões matemáticas. Ou seja, o valor adotado pela propriedade é o resultado de uma expressão matemática. Então, como queremos centralizar, vamos usar as metades dos nossos elementos. O primeiro vai ser o nosso body, ele tem o tamanho do nosso navegador. Eu vou usar então aqui 50 VW. Lembrando, VW é o nosso viewport, é a largura do nosso navegador, menos a largura da nossa imagem, metade da largura da nossa imagem, que é 200 pixels. O mesmo vamos fazer aqui para o topo. Vamos citar um calc e vamos trabalhar agora com VH, que é o Viewport Height, a altura do nosso navegador, menos a altura da imagem. E aqui está a nossa imagem centralizada, horizontalmente, com a metade da largura do nosso navegador, menos a metade da largura da nossa imagem. E horizontalmente, com a metade da largura da altura do nosso navegador, menos a metade da altura da nossa imagem. Certo. Agora o segundo caso é quando a gente precisa centralizar uma imagem num espaço menor que ela. Geralmente em algumas listas de posts onde temos
vários thumbnails, a gente precisa centralizar essa imagem em um espaço menor. Vou tirar aqui o Overflow Hiding para vocês verem que essa imagem está maior do que o container dela. O container dela, neste caso, é o nosso figura. Eu estou utilizando ele só para representar. Até aqui no CSS eu dei algumas propriedades para ele, como a borda, para ficar mais fácil de identificar. Vou então chamar a classe da nossa imagem, center. Vou setar uma posição absoluta. Desculpa. Um top 0. Um bottom 0. E neste primeiro método, eu preciso saber a largura da minha imagem. Eu vou setar a metade da nossa largura negativa no nosso left. Depois eu vou dar um margem alto 0. E como a gente está trabalhando com left, um margem left de 50%. E isto fará com que a nossa imagem fique centralizada dentro do container dela, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E agora o nosso último método. Ele utiliza Flexbox. É o método que eu mais gosto de utilizar. Eu vou chamar aqui de volta o nosso container, o nosso figure. Vou chamar as propriedades dele aqui embaixo, só para não misturar com as de cima, certo? Então ele vai utilizar displayFlex. E a gente vai chamar um align items center e um justifContent center. Simples assim, eu não preciso nem trabalhar com a imagem. O displayFlex vai alinhar os itens dentro dele, tanto verticalmente usando o align items e horizontalmente usando o justifContent. E aqui está a nossa imagem novamente centralizada. Lembrando, utilizando o displayFlex eu posso centralizar ela tanto num espaço menor quanto no espaço maior, no primeiro caso. Eu posso utilizar o displayFlex para centralizar também diversas imagens num container. O displayFlex é algo bem legal. Aqui usando o justifContent eu posso diferenciar o espaçamento entre cada imagem. Se vocês se interessarem, eu posso trazer um próximo vídeo comentando mais sobre o displayFlex. Obrigado, até a próxima.